Boa noite também a você que acompanha, né, pelo canal do YouTube. Como o irmão me apresentou, me chamo Gustavo, né, sou lá de São Bernardo do Campo. Sou casado com a Verônica, provavelmente já deve estar assistindo aí. Tenho 2 filhos pequenos, o Miguel e o Pietro, né? Para a gente não delongar muito, né, com que o nosso tempo é curto, eu queria já começar dizendo que o Padre Paulinho jogou uma bomba nas minhas costas, né? No momento onde ele fala que eu vou explicar para vocês um pouco o segredo, né, da Eucaristia, né? Essa mesma Eucaristia que no momento da missa, quando ele mesmo, o padre que celebra, ele consagra para nós, ele fala: eis o mistério da fé, né? Ou seja, é um mistério tão profundo que não existe homem que possa explicá-lo, né? Mas gostaria, né, de na noite de hoje poder partilhar com vocês um pouquinho daquilo que a Santa Igreja também me ensinou a respeito desse mistério de amor, né, que nós tivemos a graça há pouco de participar na Santa Missa, né? E uma vez aprofundando, né, e abrindo o nosso coração e o nosso olhar para esse mistério, que esse mistério possa ser para a nossa vida, né, o nosso maior tesouro, né, o nosso maior consolo, né? Isso é possível que isso aconteça na vida de cada um de nós no momento em que nós entendemos o que de fato Cristo quis nos dar, né? Infelizmente, né, esse ano felizmente ou infelizmente, felizmente, né, podia ser um pouco mais, mas a gente agradece a misericórdia de Deus, fazem 12 anos, né, que eu tive ali o meu primeiro encontro, minha primeira experiência, né, com nosso Senhor Jesus através de um retiro. Participei ali, sempre fui católico, eu tenho, como eu falei, eu tenho 28 anos, né, não parece que tem uns 18, 19, 20, né, mas tenho 28 já. Tive a minha primeira experiência e infelizmente, né, passei a minha vida inteira mesmo sendo católico nunca aproveitando desse tesouro que é a Eucaristia e tudo aquilo que a igreja tem para nos dar, né? Infelizmente fiquei muito tempo distante, mas Deus, na sua infinita misericórdia, me trouxe de volta para receber aquilo que Ele tem de melhor, né? Então, para a gente iniciar, né, a nossa meditação, né, essa pregação, esse momento de partilha, eu queria pedir para que você que trouxe a Bíblia, que abra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 13 e seguintes. O trecho fala sobre, né, os discípulos de Emaús. Eu creio que a grande maioria aqui já ouviu nessa história, inclusive o padre adiantou um pouco para nós na missa, né? Mas como é um trecho, um texto grande, nós vamos ir lendo ele pausadamente, né, para que a gente possa aprofundar o máximo possível nesse grande mistério. Então diz assim o texto no versículo 13, só para contextualizar, né? Neste momento Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado, né? E aí então estava aquele burburinho, né, em toda aquela região onde Jesus viveu e fez sua missão, porque existiam rumores que ele havia ressuscitado, conforme ele havia falado. Porém, existiam aqueles que acreditavam e existiam aqueles que duvidavam, né? E aí então, entra aqui nessa história, versículo 13. Eis que dois deles eram 2 discípulos, né, de Cristo. Viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. E conversavam sobre todos esses acontecimentos, que era a morte de Cristo. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Essa é a primeira coisa. E ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Vamos parar por aqui por um instante e depois a gente retoma a leitura. Vamos por partes, né?
Duas coisas que chamam a atenção nesse texto é que eles estavam impedidos de reconhecê-lo e eles estavam com o rosto sombrio. Por que isso aconteceu com esses homens? Vamos contextualizar. Quando Deus se revela para o povo de Israel, através de Abraão, o pai da fé, ele faz uma aliança com o povo de Israel. O ser humano, a raça humana, estava decaída pelo pecado, porque no momento em que Deus deu a ele a liberdade, ele, através dessa liberdade, escolheu virar as costas para Deus. Ele escolheu a inimizade com Deus. Como Deus nos ama de uma maneira que nós não podemos entender, é um amor que transcende toda a nossa capacidade humana de compreensão. Deus enviou o seu Filho único para reconstituir o amor que Deus tinha para conosco, para que nós pudéssemos reconhecer esse amor e voltar à amizade com Deus. E é então por isso que no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho no mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Deus enviou o seu Filho para que eu e você fôssemos salvos. Foi para os doentes que Deus mandou o seu Filho. Os sãos não precisam de cura, mas os doentes sim. Por isso Jesus veio para mim e para você. E aí então, ali no Antigo Testamento, houve a época lá dos grandes profetas, a época de Moisés, a época dos 6, os grandes profetas, e todos eles anunciavam que chegaria o momento que o Messias viria, e esse Messias iria libertar o povo. E aí então passaram que num campo mais de 4.000 anos, onde discorre toda essa história, onde Jesus é prefigurado no Moisés que liberta o seu povo do Egito, é prefigurado no rei Davi que domina ali todas as tribos e que reina sobre o seu povo. Ele é prefigurado nos profetas que condenam o pecado, mas desejam salvar a humanidade, o povo escolhido por Deus. E aí então, há 2.000 anos, um pouco menos do que isso, um anjo entra na casa de uma jovem que devia ter 12 para 13 anos, e aí ele fala: olha, Deus tem um plano na sua vida, e esse plano é que ele vai enviar o seu filho, e você é para ser a mãe dele, você foi preparada desde sempre para isso. É claro, o anjo não falou com essas palavras, ele somente falou que Deus tinha um plano na vida dela, e aí então ela disse sim. A partir daquele momento, a história da salvação se concretiza, porque aquele único que poderia nos salvar está agora no meio de nós, o Deus conosco. Então é por isso que aquilo que o padre disse, que quando Nossa Senhora sabe que Isabel está grávida, ela corre até lá para poder ajudá-la, porque ela estava grávida de São João Batista. E aí então, quando a Virgem Maria chega, Isabel pega e fala: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Porque só ouvindo a voz da sua saudação, a criança que está no meu ventre se estremeceu de alegria. E aí é uma coisa que às vezes passa despercebido, e às vezes eu tenho 2 filhos, eu falei para você, quando minha esposa estava grávida, às vezes fala: olha, o bebê chutou, o bebê se mexeu, ele rolou aqui. Mas aquilo que a Sagrada Escritura quer nos falar, irmãos, é que São João Batista, quando ele percebe que Cristo está ali no ventre da Virgem Maria, ele se prostra, ele se ajoelha para adorá-lo. E ele se enche de alegria porque ele consegue perceber a presença da salvação que está diante dele. Porque não existe felicidade sem salvação, irmãos. Não existe felicidade sem Cristo. E ali naquele momento, ele recebe a graça da salvação, a alegria de encontrar o Senhor dos Senhores diante dele.
Existe até uma iconografia lá na igreja do Oriente, né? Que tem o encontro, né, da Virgem Maria com Santa Isabel, e está lá Jesus, tem o desenho, né? Jesus no ventre da Virgem Maria e São João Batista de joelhos para adorá-lo. E aí então aquele menino nasceu ali, não tinha nem onde nascer, nasce na gruta pobre, né, de Belém. E aí então ele passa 30 anos de sua vida escondido, somente ali trabalhando na carpintaria talvez, né, de seu pai José. E aí então ele começa o seu ministério. Dentro do seu ministério, ele passa aproximadamente 3 anos falando do amor do Pai, ensinando o quanto Deus nos ama, fazendo sinais, prodígios, milagres para que as pessoas crescem que ele era o Messias que viria. Então ele chega na samaritana e a samaritana pega e fala: olha, você não devia estar falando comigo não, porque eu sou samaritano e você é judeu, a gente não pode, a gente não se bica. E ele falou: não, mas não tem problema. E foi falando para ela do amor de Deus, e ela fala do Messias que viria. Ele fala: sou eu que está falando contigo. E aí muitas vezes vinham os escribas, os fariseus tentar colocar Jesus numa enrascada, e ele falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava a todo momento falando: eu sou o Messias que tinha que vir e eu estou aqui para salvá-los. E sabe o que aconteceu, irmãos? Mataram Jesus. Mataram Jesus. Ele tinha que morrer, sim, para nos salvar, o sacrifício que ele ofereceu a Deus para nos salvar. Mas por que o povo quis matar Jesus? Por que o amor não foi amado? Sabe, uma coisa que eu percebo muito, e tenho estudado isso profundamente, eu sou estudante de psicologia, minha esposa ela é psicóloga, e a gente vê muitas vezes a repugnância que as pessoas têm do amor. Sabe quando aquela pessoa é boa de fato, aquela pessoa é muito boa, mas boa mesmo, assim, que a tal ponto a bondade dela é tão grande que começa a incomodar as outras pessoas, porque a pessoa não tem aquela bondade dentro do coração, então aquela bondade da outra pessoa incomoda aquela pessoa má. Você sabe, já viu alguma pessoa boa assim? Conhece alguma pessoa boa? Eu não conheço nenhuma. Porque ninguém consegue ser bom, todos nós, sem exceção nenhuma, somos ruins demais, muito ruim. A tal ponto que aquele jovem, quando chega em Jesus e fala: Senhor, o que eu faço para ser bom? E aí Jesus olha para ele e fala: filho, mas como você pergunta como você pode ser bom? Só Deus é bom. E é isso que nós temos que entender a princípio, irmãos, que eu e você não conseguimos ser bons sozinhos. Eu e você não somos capazes de amar verdadeiramente com o amor verdadeiro de Deus, o amor que Cristo veio nos revelar por nós mesmos. Nós somos fracos demais para isso. Nós precisamos de Jesus. E aí então, aquele povo de Israel que aguardava o Messias, e tinha aquela história que era contada desde o povo mais antigo do Messias que viria. De repente aquele carpinteiro de Nazaré aparece e começa a fazer milagre, e fala que ele é o próprio Messias que viria. Então aqueles que acreditavam, aqueles que se permitiram ser amados por Jesus, abrem o seu coração, e aí então eles começam a crer que aquele realmente era Jesus. Só que a fé deles precisou passar por mais uma prova, irmãos. Aquele mesmo homem que dizia que era o Verbo encarnado, aquele homem que fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho no Egito, aquele Deus que fez com que Sansão destruísse leões, derrubasse portões, permitiu-se ser crucificado por amor a mim e a você. E aí então, para aquelas pessoas, irmãos, foi como... Você já criou expectativa na sua vida alguma vez e foi frustrado? Alguma vez na sua vida você colocou ali uma esperança avassaladora em alguma coisa e ali de repente deu errado? Eu já passei por isso, é ruim demais. Você fica acabado dependendo daquilo que é a coisa e dependente do tamanho da frustração. Pois é, isso eram esses homens. Talvez esses homens não tinham mais esperança nenhuma na vida deles, porque eles, pela história que era contada do povo de Israel,
Esses homens foram escravizados no Egito, depois eles foram escravizados pelo povo da Babilônia. Aquele povo estava apanhando do Império Romano, já naquela época eles eram dominados pelo Império Romano. E eles tinham uma única esperança, que era esse Messias. E quando esse Messias aparece, ele é trucidado numa cruz, como diz lá em Isaías 53. Ele não tinha aparência humana. Então talvez a esperança desses homens se esvaiu. Gente, se esse era o Messias que iria libertar e ele foi trucidado numa cruz, que esperança existe mais para nós? E esse é o grande ensinamento que até na filosofia grega nos ensinava, daquele mito de Sísifo, onde não se tinha uma esperança, onde você corria e vivia dia após dia, mas sem ter uma esperança, porque todas as coisas voltavam para o mesmo lugar. A esperança desses homens tinha acabado. Por isso que eles não tinham mais fé, e o rosto deles estava como sombrio. E aí então, Jesus, sabendo da nossa necessidade e da nossa fraqueza, vem mais uma vez até nós porque Ele quer nos salvar. E aí então continua o texto. Um deles, chamado Cleofas, lhe pergunta: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que aconteceram nesses dias? E Jesus fala: quais? Responderam: o que aconteceu a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo, como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse ele quem redimira Israel, mas com tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que estão nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Alguns dos santos foram ao túmulo, encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. E aí então ele relata a ressurreição. É uma coisa que muitas vezes a gente não analisa, mas até mesmo aqueles que foram embalsamar o corpo de Cristo lá no sepulcro já não acreditavam mais que Cristo iria ressuscitar. Porque esses perfumes, esse embalsamamento que era feito nos corpos, era um rito, né? Um cuidado que se tinha com o corpo que estava sendo enterrado. Então, se você está cuidando de um corpo que está sendo velado, foi enterrado, significa que você não tem esperança que aquele corpo volte a viver. Então, a fé em toda a igreja, aqueles discípulos, se esvaiu e ficou somente no coração de uma pessoa. Pedro, o primeiro papa da igreja, abandonou Jesus no momento da perseguição. São João foi vê-lo no sepulcro, então ele não esperava que ele ressuscitasse. Somente uma pessoa não foi vê-lo no sepulcro. Quem que foi essa pessoa? A Virgem Maria. No coração dela existia a certeza que Cristo ressuscitaria, que Jesus estava vivo e que aquilo que ele falou iria se cumprir. E aí então Jesus pega e responde assim para eles. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crerem em tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, porque cai a tarde e o dia se declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e depois partiu e deu a eles. Então os seus olhos se abriram e o reconheceram,
Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Vocês entendem esse mistério, irmãos? Jesus começa a falar para ele, a catequizá-los, começando lá do Antigo Testamento, falando: olha, o profeta X não falou isso, o outro não disse Y, e o outro não disse isso, então era para se cumprir em Jesus, e ele ressuscitou. E aí o coração deles começaram a arder, e então, quando Jesus senta com eles na mesa, ele parte o pão, e aí então eles reconhecem Jesus, e Jesus some. E aí então, quando eles recebem, quando eles comem do pão que Jesus os deu, eles falam: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava das Escrituras no caminho? E finaliza assim o texto: naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido Jesus na fração do pão. Vamos colocar aqui realmente o que aconteceu. Quando Jesus está passando adiante de Emaús, eles falam: não vá, porque já é tarde. Por que eles falaram isso? Porque naquela época era perigoso, né? Esses desertos, eles tinham o risco de ser saqueados, de serem mortos, de serem assaltados. Por isso ele pede para que Jesus fique. No momento em que Jesus começa a aquecer o coração deles. E aí então Jesus vai falando, e ele termina por partir o pão. A Sagrada Escritura fala que quando ele partiu o pão, ele os reconheceu e ele sumiu diante deles. Sabe por que Jesus partiu o pão e sumiu diante deles? Porque naquele momento em que ele parte o pão, eles já não podiam mais enxergar Jesus naquela silhueta de homem, mas o mesmo Cristo que caminhou com eles todo o percurso estava ali naquele pão. E aí então eles comungaram e receberam Cristo, assim como foi na missa. Então o que Jesus fez com aqueles homens não foi nada diferente do que Jesus faz comigo e contigo em toda a Santa Missa. Vocês já pararam para pensar na estrutura da missa? Como é que é a missa depois do Concílio Vaticano II, onde se acrescentou uma segunda leitura? Você tem o momento da missa, você tem o momento do perdão, onde você está sombrio e sem fé, e você pede perdão pelos seus pecados, depois você agradece a Deus, e aí depois você tem o banquete da palavra. E aí então você lê o Antigo Testamento, a primeira leitura do Antigo Testamento, geralmente, né? Poucas vezes muda. Depois um salmo, depois o Novo Testamento e depois a Boa Nova. Exatamente o percurso que Cristo fez com eles. E uma vez alimentados do banquete da palavra de Deus, estando eles com fé verdadeira, prontos para receber o Cristo encarnado, corpo, sangue, alma e divindade, a substância daquele sacrifício que foi feito na cruz, Jesus se entrega inteiramente para eles comungarem. E aí então eles se levantam e voltam para Jerusalém. Isso significa duas coisas. A primeira coisa, que esses homens estavam abatidos e com medo, porque já estava noite e eles não quiseram nem que Cristo fosse adiante pelo medo de acontecer alguma coisa com ele. Segundo, esse afastar-se de Jerusalém significa afastar-se daquilo que Deus havia pedido, porque ele pediu para que os discípulos se mantivessem em Jerusalém ainda, por conta do Pentecostes. E aí então eles voltam a Jerusalém. O que isso significa? Que eles tiveram coragem. A fé voltou no coração daqueles homens e eles tiveram coragem de voltar para aquilo que Deus esperava deles. Assim é na minha vida e na tua, irmão. Assim é na minha vida e na tua, a todo momento e a cada momento que nós temos a oportunidade de receber Jesus na Eucaristia. Assim é na minha e na tua vida, irmãos, todos os momentos em que Cristo nos chama
para podermos receber dele aquilo que ele tem de mais precioso, que é ele mesmo. Irmãos, infelizmente, a nossa falta de formação, a nossa falta de entrega, a nossa falta de piedade tem escurecido o nosso entendimento a respeito dos sagrados mistérios da Eucaristia. Infelizmente, irmãos, nós temos nos esquecido dessas verdades de fé, que são capazes de transformar a nossa vida de tal maneira que nós seríamos capazes de viver uma vida plena, unida a Cristo, somente através desse mistério do altar. Irmãos, muitas vezes nós lamuriamos e reclamamos das coisas que nos acontecem no dia a dia, e nós nos esquecemos que nós temos o maior tesouro de nossas vidas diante do altar, e ele se entrega todos os dias para nós. Nós nos esquecemos que o próprio Cristo se dá por inteiro, não é só um pedaço, ele se dá por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, para que nós possamos estar unidos a ele e possamos viver uma vida plena. Quando nós estamos na Santa Missa, nós precisamos entender que quando o Padre faz a homilia, são feitas as leituras, nós precisamos estar atentos, porque através dessa palavra, que é uma palavra viva, eficaz para transformar a nossa alma, essa palavra nos instrui e nos faz um convite a amar Jesus. E como se isso não bastasse, como se não bastasse esse convite de amor que Deus nos faz a cada instante, Ele ainda nos dá a capacidade de amá-lo. Como que é essa capacidade? Se entregando Ele mesmo para nós. Lembra que eu falei? Eu perguntei para vocês, você conhece uma pessoa muito boa, aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa muito boa? Algumas pessoas falaram assim, eu falei, eu não conheço nenhuma. Porque ninguém é bom o suficiente, irmãos. Ninguém. E aí é que está o grande mistério da Eucaristia. Porque é Ele quem faz tudo. É Ele quem faz tudo. E se nós recebêssemos Ele da maneira na qual Ele precisa ser recebido, na maneira que Ele deseja ser amado, a nossa vida seria transformada de uma maneira incomensurável, uma maneira esplendorosa, porque nós saberíamos dar tudo àquele que se deu todo a nós. Esse é o grande mistério da Eucaristia, irmãos. Vocês já ouviram falar do cardeal Vantuan? Depois você pode procurar no Google, se você quiser, um pouco sobre a história dele. Mas ele foi um cardeal da história da igreja, ele viveu no século XX agora, né? É quase contemporâneo nosso, não sei nem se ele está vivo ainda, acho que não. Ele vivia no Vietnã. O Vietnã passou por momentos de domínio totalitário, né, que existia ali. E ele foi preso, né? Parte da população que não aceitava aquele regime era preso, era colocado como espécies de campos de concentração. E aí então aquele cardeal piedoso, santo, viveu numa cela mais ou menos de 2 metros por 2, né? Uma celinha bem pequenininha. E ele passou, se eu não estiver errando aqui, talvez seja mais que isso, mas é no mínimo isso, 25 anos. 25 anos da vida dele nessa cela de 2 por 2, 25 anos celebrando a missa com uma gotinha de sangue, uma gotinha de vinho, que se tornava o sangue de Cristo, e uma migalha de pão, que ele conseguiu por misericórdia de Deus
de um carcereiro que ele havia convertido lá, e ele falava que era um remédio e dava um pouquinho de vinho para ele, e todo dia ele celebrava a missa com uma gotinha de vinho e uma migalha de pão. 25 anos aquele homem conseguiu suportar dentro de uma cela 2x2, em um regime onde ele apanhava, ele não comia, ele vivia os piores tormentos, e ele suportou 25 anos porque ele, por mais que estivesse com seus limites físicos impedidos, ali naquela que traz todo o ser, toda a verdade, a presença perfeita de nosso Senhor Jesus. E como se não bastasse, porque Deus é maravilhoso, ele não somente permaneceu firme 25 anos de fé, mas ele converteu boa parte daqueles presos daquela mesma região nessas condições. E aí eu te pergunto, o que te impede de dar mais a Deus? E aí o que eu te pergunto, o que te impede de amar mais nosso Senhor Jesus, de participar com mais piedade? Irmãos, nós somos privilegiadíssimos, nós católicos que moramos aqui no Brasil, porque a cada esquina nós temos uma igreja. Se você quiser, você participa da missa todo dia, eu e você, todos os dias. Existem países no mundo onde vivem sob regimes ditatoriais que os cristãos têm que celebrar a missa escondidos. Eu já conheci padres que relataram isso para mim. Já vi fotos de católicos participando da missa no esgoto, com esgoto até aqui o joelho. Nós temos esse mistério todos os dias. Nós temos esse mistério todos os dias para nós. E se você quer ser santo, se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer ser amado e amar verdadeiramente com o amor que Deus te dá, está diante de você na Santa Missa. Ali está todo o amor, ali está toda a verdade, está ali naquela aparência de pão. E a igreja há 2000 anos celebra esse mistério. E quanto não foram os mártires que morreram para não abandonarem, não perderem, não profanarem esse mistério? Já ouviu falar de São Tarcísio, o coroinha? Ele tinha 8 anos, se eu não estou enganado, alguma coisa por aí. E aí então, para não profanarem os santos mistérios, uma vez que ele estava transportando viático e soldados romanos falavam: o que você carrega aí, menino? E ele: não vou mostrar, porque ele sabia que seria profanado. Então eles começam a bater nele, e aí começam a bater, ele fala: Jesus, entra no meu coração. E aí ele apanha e morre, matam ele de tanta pancada. E aí acontece o milagre da Eucaristia, que entra dentro do coração dele conforme ele pediu ao nosso Senhor Jesus. Entregou a vida para que a Eucaristia não fosse profanada. Um jovenzinho que encontrou ali o sentido da vida dele, a verdade libertadora. Sabe, irmãos, às vezes, só para encerrar, que já está dando horário, a gente complica tanto as coisas, sabe? Eu não sou contra a penitência, eu não sou contra a ascese, porque eu acho que isso é muito bom, né? Para que a gente seja um pouco menos preguiçoso, né? Mas a gente complica tanto as coisas. Veja bem, quando Jesus se dá na Eucaristia para nós, Ele nos dá uma graça que nada no mundo que você faça se compara. Nada. Se você fazer uma peregrinação de a pé daqui em Jerusalém, não vale o tanto uma comunhão bem feita na Santa Missa. Sabiam disso? Porque aquele amor que você recebe da Eucaristia é um sacramento da Eucaristia. Ele te faz amar com o amor de Deus. Deus te dá essa capacidade. Então nada no mundo vai se comparar a isso. Então muitas vezes quando nós fazemos uma promessa, né?
Aí então a pessoa fala, não, vou fazer uma promessa porque eu preciso de uma graça, e não tem nada demais em fazer promessa, faça mesmo. Mas aí a pessoa fala, olha, eu vou subir as escadas lá de Aparecida de joelho. Aí ela faz uma penitência dolorida. É válida? É válida, claro. É uma dor terrível, suponho, né? Nunca fiz, mas suponho que seja. Só que se essa pessoa fizesse um propósito firme de participar, de confessar primeiramente, né, todos os pecados e participar bem da Santa Missa, esse ato de participar bem da Santa Missa, comungar bem, amar Jesus através do sacramento da Eucaristia, valeria infinitamente mais do que toda essa penitência. Nem que ela fosse de joelho daqui em Jerusalém, uma comunhão bem feita vale muito mais do que tudo isso. Entendem? Entendem o lugar que a Eucaristia precisa estar em nossas vidas? Entendem a necessidade que nós temos de comungar bem e não viver a Santa Missa como se fosse somente aquela mesma coisa, aquela coisa que a pregação... Não, ali está o dom maior de nossa vida, a Eucaristia. Nós recebemos esse dom. Nós temos esse dom para nós. Portanto, eu creio até que no dia do nosso julgamento tenhamos que prestar uma conta um pouco mais rigorosa do que os outros que não têm. Porque nós temos diante de nós o maior dom. O maior dom, irmãos. A partir de hoje, faça um firme propósito de comungar bem, irmãos. E não faça isso porque eu estou falando para você, porque eu sou o primeiro que precisa melhorar a minha vida espiritual. Faça isso porque Jesus te faz esse chamado. Sabe aquela angústia que muitas vezes pode ter dentro do teu coração de não conseguir perseverar? De muitas vezes os problemas que tem na tua casa e aquilo ali tira ali o seu chão e você não consegue fazer mais nada porque você está preocupado com o que acontece na tua casa. Eu entendo você. O livro de Jó fala que a vida do homem sobre a face da terra é uma luta. Eu digo mais, Jesus também sabe disso, irmãos. E por ele saber disso, é que ele se entrega para você. Por ele saber disso é que dia após dia ele renova aquele sacrifício na cruz, para que você se lembre o quanto que ele te ama. E que você possa aceitar viver esse amor, mas não com o seu amor pobre, o meu amor pobre, que é capaz daquele amor fraco, aquele amor inconstante, aquele amor vaidoso. Mas que nós possamos amá-lo com o amor de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Que nós possamos amá-lo com o amor da Virgem Maria, que em tudo disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. O amor da Virgem Maria que dizia, fazei tudo o que ele vos disser. É isso que Deus espera de vocês, irmãos. É isso que Deus espera de mim. Que nós abandonemos tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus, tudo aquilo que faz a gente fraquejar e ficar lamuriando e ficar olhando para as coisas e não olhar para o ser. Irmão, faça um exame de consciência breve aí no teu coração. Quais são as coisas que têm te afastado do amor de Deus? Quais são as coisas que têm feito com que você desvie o seu olhar do ser e tem deixado o seu olhar para as coisas que são passageiras? Irmãos, tudo isso que nós vivemos aqui vai passar. Ora mais, ora menos vai acabar. Eu posso dizer para vocês, passa muito rápido.
que é 50, 70, 80, 90 anos de vida diante da eternidade? Não é nada. Não é nada. Mas Jesus te quer na eternidade junto dele, unido a ele, para que você possa ser feliz não por 40, 50, 80, 100 anos, mas que você possa ser feliz eternamente. Foi por isso que ele deu o seu filho na cruz. Foi por isso que Cristo permitiu-se ser estraçalhado na cruz, para que você entendesse. Ele podia ter pago o preço do nosso pecado de outra maneira, porque ele era Deus, ele é Deus, ele pode. Mas sabe por que ele permitiu ser dessa maneira? Porque ele queria que nós, na nossa limitação, entendêssemos o quanto ele te ama, o quanto ele nos ama. Existe uma santa que dizia: o amor é filho da dor. Sabe quando você percebe se você ama de verdade? Quando começa a te doer. Quando começar a te doer e você resolver perseverar na dor, ali já tem um sinal que existe amor. Quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, onde que nós vemos da maneira mais esplendorosa o amor de Deus? Na cruz. Nesse mistério da cruz. Desse mistério que se dá a você. E como se não bastasse esse mistério da cruz, ele ainda se dá a você. Como se não fosse suficiente ele ser Deus, se esvaziar da sua condição divina e assumir a nossa fragilidade humana, e ainda permitir-se ser estraçalhado na cruz por mim e por você, ele ainda se dá novamente através da Eucaristia. Irmãos, isso serve para que nem eu e nem você nunca mais mendiguemos amor por nada. Nada no mundo. Nada e nem ninguém no mundo é capaz de nos amar como Deus nos ama. Isso é para que nós possamos entender que as coisas que acontecem no nosso dia a dia são desse tamanho, minúsculas perto do amor de Deus, e que no fim das contas só vai sobrar o amor de Deus. É o que vai sobrar, somente isso. Então abracemos esse amor hoje. O dia é hoje, irmãos. Nós não sabemos o que vai ser daqui a 10 minutos da nossa vida. E o que passou ontem já passou. Deus já sabe. Se você errou, procure a reconciliação com Deus. E aproveite esse momento de graça para abraçar esse amor na sua vida e nunca mais largar dele. Para que você esteja tão unido de tal forma com esse amor que quando você entrar na tua casa, esse amor não tenha como não entrar também. Para quando você chegue no seu trabalho, esse amor esteja ali encarnado em você a tal ponto que não consiga separar esse amor de Deus do seu ser. Como dizia Paulo: estou unido à cruz de Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por que ele dizia isso? Porque ele e Cristo estavam unidos de tal forma que não existia o Paulo. Existia o Cristo que estava ali no Paulo só. O amor pode fazer isso. O amor de Deus é capaz disso. Não sabe como amar? A Eucaristia te dá tudo isso. Não precisa entender. É um mistério da fé, não precisa entender. Basta abrir o seu coração e viver esse mistério. Amém?